Bem, boa noite. Eu vou tirar a máscara porque eu vou apresentar, mas está todo mundo aqui com os protocolos de máscara. Cada pessoa que eu vou falar vai tirar a máscara e os outros vai colocar a máscara, né? Temos álcool gel e a parte técnica, todos usando máscara, inclusive nossos convidados também. Estão usando máscara, é muito importante isso nesse tempo de pandemia, né? Nesse mal do século que chega. Mas, gente, mais uma vez, eu sou Edivaldo Francioli, sou ator, turismólogo, jornalista, professor de arte e educação, já aposentado. Já passei dos 60, mas me considero um garotão de 30. Isso é muito importante e já na segunda noite que a gente está falando sobre diversidades, principalmente sobre LGBTQIA+, é tanta letra, todo mundo é viado na realidade. Todo mundo é viado, todo mundo é sapatão. Aí inventaram LGBTQIA+. Eu quero ver o que vai botar mais letras, mas cada letra tem um significado muito importante na vida da gente. Eu vivi a fase áurea, a fase glamurosa e também a fase terrível do mundo LGBT. Foi na década de 70, né? Chegando até o início da década de 80, quando nós fomos abordados na época com o que chamava câncer gay. Abalou o Brasil na época. E eu me lembro até hoje, eu tenho essa manchete em casa, a revista Manchete. Câncer gay chega no Brasil. Porque era o seguinte, quando surgiu a AIDS, na realidade, nos Estados Unidos, enfim, em Los Angeles, se colocou que era um gay, um homossexual que tinha contraído o vírus. Mas, pra gente no Brasil, só pegava AIDS quem fosse para os Estados Unidos. É incrível como era. Veja só como era essa coisa antigamente, antes, né? E aí, nós que já éramos olhados de uma maneira atravessada pela sociedade. Eu morava em São Paulo, eu saí de Juazeiro com 16 anos, eu morava em São Paulo e era incrível. Quando eu entrava no ônibus, que a gente pegava o coletivo, que pegava naquela maçaneta do ônibus, que a gente tirava mais para as pessoas se afastavam. Porque eu era gay, então achavam que eu tinha um vírus por ser gay. Se eu chegasse num lugar, sentava, se eu chegasse num lugar e tivesse um lugar vazio e tivesse outras pessoas, se eu me citasse, todo mundo levantava e saía. Era terrível, a gente passou isso. Eu fazia teatro, mas também era da noite, eu fazia boate à noite. Eu dublava em Mato Grosso, sempre dublei na época, 73, 74, imagine. Eu pintava nas boates paulistanas, né? Café, Nostro Mundo, Homo Sapiens, Medieval. Então, era uma vida maravilhosa. Eu fazia boate de madrugada, fazia teatro, à noite estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite ia fazer teatro, e o teatro é para boate. Fazia 3 boates às vezes na noite. Ia dormir que horas? 5 horas da manhã, mas acordava 8. Então tinha uma vida muito intensa. Eu saí de Juazeiro, aí eu voltei para Juazeiro em 76, que eu fui obrigado a voltar para Juazeiro, porque eu tinha que servir o exército. Como eu estava alistado aqui, eu tinha que vir. Aí me botaram de propósito para servir. Aí que inaugurou em Juazeiro na época, eu quero contar essa história hoje, que eu não contei outra, mas quero contar, que é bom contar para a gente chegar. Aí na época, meus amigos, o que aconteceu? Abriu uma boate chamada O Cafona. Era lá em Piranga. E essa boate era a ferversão de Juazeiro. Ia criança de domingo, ia criança à tarde, idosos, e não, na sexta e no sábado à noite era mais para adulto. Mas ia a sociedade toda, uma boate maravilhosa. E eu dublei em Mato Grosso. Saí do tiro de guerra, eu dei serviço até meio-dia no domingo, e domingo à tarde eu cheguei para o dono, que já foi Zé Carlos, e disse: Zé Carlos, eu vou dublar nem Mato Grosso. Ótimo. Levei um disco, que era aquele bolachão. Botei a música, Secos e Molhados, e eu entrei rebolando, magro que sou indígena.
E eu entrei rebolando, dançando, e as crianças aplaudindo, todo mundo aplaudindo. Incrível isso, em 78, quem diria, né? Que isso, 73, aliás, 78 não, 73, quem diria que ia ter aceitação? É muito importante isso, porque hoje eu sinto, apesar de toda a abertura, eu sinto que hoje as coisas são mais difíceis, sabe? Eu acho. Naquela época, apesar de tudo, também tinha uma coisa, quando eu assumi a minha condição sexual, foi incrível, porque a primeira coisa que eu fiz foi que as pessoas me respeitassem. Eu me impus para ser respeitado. Tanto que eu saía nas frentes das batucadas aqui em Juazeiro, eu vinha de São Paulo para sair na frente das batucadas, e as pessoas aplaudiam, jogavam confete, serpentina, e até hoje eu ainda sou muito irreverente, eu acho, com meus looks para onde eu vou, né? Então é isso. Mas é interessante a gente lembrar um pouco essa luta do LGBT, que no Brasil começou praticamente em 95 mesmo, né? Quando aquele grupo foi para a Avenida Paulista, que teve aquela primeira passeata, chamava passeata gay, né? Teve, então acho que ali começou, e que era LGBT, né? GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. Depois LGBT, mas tudo isso vinha na liga, até anotei aqui, chamada ILGA, que era a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersex. Foi a 17ª conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, em 95, depois do Movimento de São Paulo, né? Então é muito importante isso. E hoje nós estamos aqui na região do São Francisco, e aqui, graças a Deus, estou hoje novamente com o Marcos Velasquez, do Conselho de Cultura, militante, formado em audiovisual, dirige cinema, teatro. Estou aqui com Pedro Granja, grande militante, batalhador, trabalhador, né, respeitado, casado. Né? Falta só aliança, amor. Fica rica. E que vai nos falar sobre a questão do Conselho Municipal, isso é muito importante, Conselho Municipal LGBTQIA+. É muito importante os conselhos para defender a causa, brigar por questões, gente, que nós temos aqui muitos problemas, principalmente de violência contra o gay, a lésbica, o trans. E estamos aqui com a autora do projeto, Kátia Gonçalves, que teve esse estalo para poder fazer esse debate, para que a gente pudesse estar debatendo desde ontem. Foi ótimo a conversa ontem, e hoje vai ser melhor ainda, com certeza. E com a professora Clarice, acertei agora. Ela que é uma grande mulher, doutora, professora da Univasf, artista visual, doutora, mestre em linguagens visuais, pelo programa de pós-graduação visuais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O currículo dela para passar a noite, só falando e que vai também nos presentear com a sua conversa, a fala dela, que discute, conhece, convive, né, meio até com alunos, né, professora? Com alunos que têm problemas. Porque hoje em dia, dentro das universidades, eu ouvi um depoimento de uma trans, de Micaela, que eu fiquei aterrorizado. Uma coisa que ela sofreu dentro da universidade, né? Então, é isso, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre tudo isso e também vamos ter a participação de Janca Mateus, quilombola, trava preta, ativista, bioconstrutora, bacharelando em serviço social, licenciada em pedagogia do campo, filha da comunidade quilombola Paiol da Telha, núcleo Entre Rios. Ela é de Guarapuava, do Paraná. Ela fez questão de gravar, que vai estar na plataforma junto com todo esse trabalho, para a gente ouvir o depoimento dela. Então, eu quero abrir. Muito obrigado por vocês estar nos tolerando, e vai nos tolerar mais ainda. Mas fique agora com a autora do projeto,
que foi abençoado pela Lei Aldir Blanc, Kátia Gonçalves. Então, hoje é nosso segundo dia, né, nessa roda de diálogo, com pessoas diferentes, né, com a professora Clarice, agradeço por estar aqui, né, contribuindo com esse debate, que é muito bom. E Pedro lindo, Pedro Grande, que está aqui também, para a gente estar somando aí essas discussões e fazendo a gente refletir mais, né, sobre o nosso papel, sobre o que diz a lei, quais são os nossos direitos, como é que a gente pode estar se fortalecendo para contribuir aí e como é que se diz, chamar a atenção dos nossos governantes, né, dos nossos representantes políticos, para que eles façam políticas públicas que nos libertem. Né? Então temos também a presença de Marquinhos, que, como o Francisco falou assim, mas você sempre é bem-vindo, você é um poço de informações assim, que sempre está contribuindo com a gente nessas discussões, nos chamando a atenção, e é importante que a gente traga essa discussão para o nosso território, né? E trazer isso e proporcionar um momento como esse. Então, assim, foi a proposta do nosso projeto, porque a gente sabe que hoje essas discussões, essas pautas são escassas nos meios de comunicação, né, de massa. Então, a gente, né, proporcionando um momento como este, vai ser disponibilizado, e aí a gente pode estar contribuindo, né, levando essas informações, principalmente para as comunidades rurais que não têm acesso a esse tipo de informação. Então, mais uma vez, gratidão a vocês, a Francioli também. E falando, né, a gente vai ter a participação aí muito importante, todo mundo, na verdade, é importante nesse debate, mas falando da trans, a Jacna Mateus, né, e ela traz um debate, a fala dela é de suma importância, porque enquanto a gente, né, os homossexuais que vivem na zona urbana, a gente já sofre uma discriminação, a gente já sofre homofobia, a gente já sofre uma violência terrível, né? Principalmente, eu tô falando eu enquanto lésbica, porque a sociedade, os homens, né, o machismo ainda, que impera e muito, aqui principalmente no nosso Vale do São Francisco, olha a mulher lésbica e para eles não admitem que a mulher lésbica tem que estar produzida, tem que botar batom, tem que, sabe? Para eles ainda acham que a mulher lésbica tem que ser aquele tipo meio másculo, né? Tem que se caracterizar, sem falar do assédio, né, que a gente sofre. E também o assédio e às vezes uma própria desconfiança que existe nos setores de trabalho quando a gente se relaciona com uma mulher hétero. Né? A gente percebe que às vezes nós somos evitadas de abraçar, de tratar da forma como a gente trata todo mundo, os homens principalmente. Observem ou façam essa análise que quando as mulheres, né, que não são lésbicas, elas abraçam um gay, por exemplo, é diferente o abraço que ela dá no gay, né, um abraço que ela dá numa lésbica. Então, assim, eu enquanto lésbica, eu sinto isso, já senti muito nos setores de trabalho e sempre evitando, né, porque tipo, o que é que a pessoa vai pensar? Então, assim, voltando para a zona rural, para a comunidade, onde a Jacna ela desenvolve um trabalho muito interessante, e a fala dela fala justamente da importância de dar visibilidade a essas comunidades, né? De dar visibilidade aos movimentos sociais, às comunidades quilombolas, né? Às famílias agricultoras de base agroecológica que trabalham, que produzem o alimento, porque não há nada mais importante do que o alimento. E são essas famílias que estão lá. E dentro dessas comunidades existem gays, lésbicas, transexuais. E essas pessoas precisam ter acesso às políticas públicas, essas pessoas precisam ter meios de comunicação que digam para elas o que é que diz a lei. Muitas vezes a gente não tem direito, ou muitas vezes está no papel e a sociedade ainda não trabalhou a mente para executar isso no dia a dia. A educação que falta no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Quer dizer, é muita coisa. Então, assim, ela fala muito de um projeto que eles desenvolvem na comunidade quilombola, né? E o excedente eles negociam, eles vendem, né?
né, esses produtos, como eles fazem também intercâmbio, né, vários cursos das universidades, a própria comunidade vai até o quilombo para conhecer a produção de base agroecológica, que trabalham, que produzem de forma, contribuindo com as nossas vidas. Porque se lá no Paraná eles plantam dessa forma, né, eles estão contribuindo com o solo, com a água, com o ar e, consequentemente, está contribuindo com a minha vida. Então a gente precisa ser solidário, né, e a gente precisa pensar nessas pessoas. Então é um trabalho muito lindo, né? E é interessante que a gente vê o quanto essas pessoas estão se responsabilizando, né, por elas e pelo mundo, enquanto os políticos não se responsabilizam, principalmente a política atual do Brasil não se responsabiliza por nada e nem por ninguém. Bem, gente, mas o que o bom também vale lembrar que nós estamos comemorando 26 anos do primeiro movimento público LGBT no Brasil. Então, acho que estamos dentro dos 25 anos, mas vamos comemorar 26 anos em junho do primeiro movimento. E é bem importante esse trabalho que vai ser mostrado para o Brasil inteiro, que a gente está fazendo aqui, a gente lembrar dessa causa, sabe, Pedro? Lembrar dessa luta que a gente vem tendo, né? Vocês são jovens, eu já estou com 6,5 e isso é importante porque eu convivi, passei por várias fases para chegar hoje. Nós vivemos na época de Clarice, doutora Clarice, na época de 80, nós gays vivemos enjaulados por causa da AIDS, da pandemia AIDS, que só era destinada a gays. E agora nós voltamos a nos isolar por causa da pandemia do Covid-19. E eu consegui passar por essas duas pandemias, eu consegui passar. Por esses dois enfrentamentos. O primeiro foi mais terrível, lógico. Porque o primeiro a rejeição era grande, como eu falei. Era demais. Né? As pessoas não queriam nem estar, né, nessa distância com você. Na faculdade, então, nem se fala. Eu tive vários amigos que morreram na época. Vários. Artistas, bailarinos, que trabalharam comigo. Não se cuidaram e foi. Mas tudo bem. E em Juazeiro, né? Juazeiro é uma cidade que teve uma vida, muitos gays da época, Hugo Narvato, Carlos Cabeleireiro, era Jajá, folclórico, Jajá, vale a pena lembrar. Fernando, né? Fernando Cabeleireiro, com 85 anos, Fernando foi um dos primeiros, o cabeleireiro das madames, das senhorinhas de Juazeiro. Todas as madames tinham que se pentear com Fernando. Interessante que nós gays, a gente tem uma coisa que as senhorinhas gostam de estar com a gente. Nem Mato Grosso falou uma coisa bem interessante. Ele disse que os fãs dele, crianças e senhorias, são quem mais aplaude, quem mais chega perto dele. E é mesmo. As senhorinhas adoram estar perto da gente, para contar histórias, principalmente quem é cabeleireiro, quem trabalha em salão, né? Porque as profissões destinadas aos gays na época eram essas. Cabeleireiros, maquiadores, manicures, costureiros, né? E o pessoal de teatro ficava no armário. O teatro era uma escapatória, né, Marta Velasquez? Não, meu filho não é gay, não, meu filho é artista. Papai, que Deus o tenha, ele fazia isso. Quando as pessoas diziam, olha, o seu filho porque antigamente não usava a palavra gay, era viado, pederasta,
Macho e Fêmea, Falsa Bandeira. Aí, tem um jeitinho diferente. Então acontecia isso. Aí quando falava isso, quando eu saí, foi um escândalo na época, em 78, só voltando aqui antes de eu pegar a palavra, vale lembrar isso, em 78 tinha uma revista no Brasil chamada Revista Homem. E era uma revista que publicava mulheres nuas, homens nus e algumas coisas sobre a vida noturna. E uma dessas revistas, eu apareci na vida noturna paulistana, vestido de Ney Matogrosso, fazendo um show numa boate chamado Paraíso Alegre, em Ribeirão Preto. E 2 fotos minhas, até hoje eu tenho isso lá em casa, 2 fotos minhas dentro da revista. E papai trabalhava na Leste, na Rede Ferroviária Federal. Era o nome da Federal, papai. Então o que aconteceu? Os colegas dele, quando a revista saiu aqui, não deu para quem quis na época. O povo rasgaram a parte que eu estava e foram lá no gabinete dele e pregaram na porta. Quando ele chegou de manhã que viu o explosivo travesti colabora com a alegria do retiro. Olha para isso. Aí o pessoal, é o filho de Tatá. Aí meu pai disse, meu filho é artista. Meu filho não é viado, não. Meu filho é artista. Entendeu? Então, é interessante, tinha essa coisa aqui em Juazeiro, mas o povo respeitava muito, né? Mas isso foram surgindo. Eu achei interessante. Eu vim para cá com uma peça chamada Encantado na época, e foi quando aconteceu o primeiro beijo gay na região, foi nessa época, não foi, Marquinhos? Em 92? Foi em 1988. 88. 1988. Eu vim com uma peça de São Paulo para cá, Ainda lembra a data. no Cine Teatro Francisco. Ainda lembra o dia, 24 de abril de 1988. Olha para isso. E muita gente, muitos jovens que estavam assistindo a peça, se identificou com o meu personagem na época. E se assumiram, doutora. Você acredita no negócio desse? Não é aquilo. Aí testemunha disso. Bem, gente, só para descontrair, papo gostoso, mas é real. E o Conselho Municipal de Cultura, que maravilha. Juazeiro tem um Conselho Municipal de LGBTQIA+. Eu falei cultura, mas é LGBTQIA+. Estamos aqui com o seu presidente Pedro Granja, essa criatura maravilhosa, que tem o maior carinho, é um menino, entendeu? Mas tem uma vida maravilhosa. Pedro, pode tirar a máscara. Olha como ele é bonito, gente. Obrigado. Né? Como foi dito, meu nome é Pedro Granja, Pedro Henrique Granja, do Desterro, tenho 25 anos. Hoje eu estou pelo Rua Juventude Anticapitalista, nos conselhos que eu faço parte. Né? Na casa dos conselhos as pessoas brincam, dizem que eu sou o cara dos conselhos, que eu participo do Conselho Municipal de Juventude, do Conselho Municipal de Direitos Humanos e agora do Conselho Municipal LGBTQIA+. E assim, eu anotei algumas coisas, mas eu queria falar de um processo muito específico, porque assim, eu acompanho os conselhos desde 2006. E aí a gente veio num processo, a gente não tinha conselho LGBT, o nosso conselho foi aprovado no final de 2019. O primeiro conselho, na verdade, é 2000. Isso. 2000 surgiu os conselhos. Né? E aí... sim. E aí, tudo bem. Já tá não se balançar tanto. Sim, para estágio, porque eu sou... Inquieto. Muito. Eu vou tentar ficar mais... Tá. E, como eu disse, né, o cara dos conselhos faz parte desses 3 conselhos. E assim, eu tenho acompanhado, né, a política do município para as questões LGBT, principalmente desde de 2016. E assim, qual é o papel do conselho? O papel do conselho é não só fiscalizar, mas contribuir na política pública e na atuação do Poder Executivo. E os conselhos, eles são paritários. São metade sociedade civil e metade governo, que é o que dá equilíbrio ao espaço do conselho.
A partir disso, ok, né, a gente tendo essa ideia, em 2016 eu pude participar de uma das reuniões do Conselho de Direitos Humanos, e o que a gente queria naquele momento era o nosso Conselho LGBT, que a gente não conseguiu. O que a gente conseguiu foi uma cadeira dentro do Conselho de Direitos Humanos naquele momento, uma cadeira LGBT. E hoje eu tenho muito orgulho de ocupar essa cadeira, porque eu acho que a luta ela se faz passo a passo. E a gente deu, não só eu, porque eu não estava sozinho naquele momento, do mesmo jeito que eu não estou sozinho no Conselho, nós estamos todos e todas juntos, né, nesse processo, e a gente conseguiu, e hoje eu tenho o maior orgulho de ocupar o Conselho de Direitos Humanos numa cadeira que foi um fruto de uma luta coletiva, sabe? E assim, estar dentro do Conselho de Direitos Humanos para ajudar a preencher, né, a cadeira e assim, tentar ajudar no avanço das discussões dentro do Conselho de Direitos Humanos para a pauta LGBT, mas não era suficiente, era pouco. O Conselho de Direitos Humanos não cabia os problemas da nossa população, não nos contemplava inteiramente. Uma cadeira dentro de um conselho não era suficiente. E aí a gente continuou na luta até conseguir, né, instrumentalizar o nosso conselho. Na reunião dos prefeitos do estado da Bahia, eles debateram e acordaram que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes do estado da Bahia deveria dar início ao seu Conselho Municipal para Direitos dos LGBTs que ia mais. E a gente começou o nosso debate para construir a lei em fevereiro de 2019. E aí a gente, né, teve uma série de reuniões abertas, né, ouvindo todas as pessoas que se colocaram a discutir esse projeto, e depois disso ele foi engavetado. Foi engavetado, passou alguns meses engavetado, até que no dia 2 de dezembro ele foi aprovado e aí nós tivemos o nosso conselho de fato, né? Ele se deu início. Mas assim, tem sido bem complicado, né? Porque foi dezembro de 2019 e a gente vem aí com março, coronavírus e pandemia e a gente não... E eleições. Sim, a gente não conseguiu de fato dar a atuação que o nosso conselho merece. Essa é a verdade. Mas assim, nós estamos, né, reorganizando o conselho, mudou como 50% sociedade civil e 50% governo. A partir do momento que mudou a gestão, a gente vai ter uma mudança agora em todos os conselhos. E o LGBT não podia ser diferente. E a gente está aí, né, esperando que o governo, né, inclusive eu já fiz essa pressãozinha, se isso for para público, antes deles terem, né, já mandado os nomes, peço desculpa, mas até agora não mandaram, então por favor, né, a administração pública substitua o nosso conselho, que a gente está precisando disso para poder andar, porque só com a sociedade civil não se faz um conselho, a gente precisa dos conselheiros do governo. E a gente tem as últimas reuniões, até Francioli participou, e a gente está em mente de construir o Plano Municipal LGBT, que é um plano com uma série de ações para serem implementadas nos próximos 10 anos, que cuide da nossa população, que trate dos nossos problemas. Acho que a grande questão, pelo menos do lugar onde eu estou, né, de uma bicha preta, pobre, é a urgência dos nossos problemas. A gente tem urgência das nossas demandas. Não uma simples coisa, um ambulatório. É um problema que as pessoas trans do nosso município não têm onde ter o acompanhamento devido. As pessoas deslocar para outro município para fazer uma harmonização, para fazer um acompanhamento médico. E essas pessoas não conseguem dentro do nosso município desfrutar do SUS como ele realmente é, que é tendo todo o cuidado que o SUS oferece para uma pessoa cis, por exemplo, sabe? Então, é uma demanda urgente do nosso município e que a gente quer que ela seja instrumentalizada no formato de lei, para que ninguém possa mexer depois. Então, a gente tem lutado, né? E ter o conselho é um dos degraus dessa luta e é uma luta que vem muito antes de mim e que vai para muito além de quando eu ia embora, a partir dessa minha existência, e que ela deve ser construída com cautela e degrau a degrau, porque do tempo que eu, né, me entendo um ser, né, ativista, que saiu do Facebook ou daquela rodinha de amigos de reclamar da nossa situação para ser enquanto agente de tentar, né, modificar a estrutura, porque o conselho
ele é uma estrutura, eu anotei uma expressãozinha que eu vi que contempla muito. Não vou achar, não anotei, mas ela é uma espécie de estrutura infraestatal, porque não é exatamente governo, mas não é também exatamente sociedade civil. É um espaço, é um órgão deliberativo e consultivo para as políticas públicas. Então é a partir desses espaços que a gente consegue influenciar na execução da política pública, que a gente consegue participar, né, da criação de projetos, a gente consegue participar de uma política que não está sendo feita da melhor forma. A gente tem o Conselho de Cultura que cuidou do edital da Lei Aldir Blanc. A gente tem o Conselho de Direitos Humanos que já fez fórum, já fez debate, então a gente tem uma série de conselhos. Os conselhos têm a sua importância, né? Tem o seu papel na fiscalização e na promoção, junto com o poder público, dos direitos para que cada conselho defende. E o nosso conselho, ele é muito novo, ele vai fazer 1 ano, mas a gente está aqui e a gente não vai recuar, a gente sempre esteve aqui. E agora nós temos o nosso espaço de debate, o nosso espaço para propor e para fiscalizar e para construir junto com as próximas gestões que entrarem na nossa prefeitura. É uma coisa que a gente não pode arredar o pé, que a gente precisa ocupar, e não simplesmente ocupar, é ocupar e dar funcionalidade, porque um conselho que não propõe, que não discute, que não cria, que não fiscaliza, é um conselho sem propósito, porque a gente precisa de fato ocupar esses espaços e ocupar os espaços da maneira que eles devem ser ocupados, né? Que é com discussão, que é com proposta e principalmente construir uma alternativa que consiga dar de conta do nosso agora, dos problemas que nós temos, das necessidades que nós temos, e eu acho que o espaço do conselho é primordial para isso. E uma coisa que você estava falando sobre seu pai, uma coisa que minha mãe diz é que um LGBT nunca sai do armário sozinho. Quando a gente sai do armário, a gente leva a nossa família junto, porque a partir dali é o pai do viado, é a mãe do viado, é o pai da sapatão, é a mãe da sapatão. Então quando a gente quebra o nosso armário, a gente acaba levando todo mundo junto, sai todo mundo. É bom Pedro estar falando sobre isso também, e é uma preocupação também, Pedro, que eu fiz parte também do conceito que a gente discutiu, sobre a questão de uma casa de acolhimento, né? Sim. Há essa proposta também. Sim, assim, esse projeto, ele está aí, e a nossa intenção, né, é botar para ser discutido em sociedade, porque esse plano, se a gente deixar a discussão do plano só para os conselheiros, ele vai ficar raso. A gente precisa ouvir o máximo de pessoas LGBTQIA+, dentro do nosso município, porque a gente precisa entender todos os problemas, ou pelo menos todas as possibilidades que a gente pode alcançar para resolver e para chegar até essas pessoas. Então não adianta o conselho tem 18 pessoas, não adianta a gente fazer um projeto de lei, um plano municipal com 18 meses. Não, a gente precisa da maior quantidade de opiniões de pessoas para a gente construir de fato um documento com propostas que tenham a nossa cara e que entendam as nossas demandas. Muito bem. Bem, gente, aí vocês viram aí o depoimento de Pedro, presidente do Conselho LGBTQIA+, de Juazeiro, muito importante, e é um conselho forte que, como ele diz, vai ter que mobilizar todo LGBTQIA+, para discutir a questão do plano, que é muito importante. Não é isso, Marcos Velasco, você da cultura, militante... Rapidinho, é muito importante a fala de Pedro. Além disso, Francione, para que a sociedade saiba que existe um conselho. Porque independente de você ser gay, lésbica, você é ser humano e você é político. Né? Nós somos políticos e entender desses movimentos, né, das associações, dos conselhos, o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa sociedade, isso é importante que a gente faça parte, né, que a gente possa entender. Então, assim, porque às vezes o conselho, né, tem as suas ideias, está fortalecido, mas a própria sociedade fragiliza o processo. Sim. Porque não há uma pressão, né, com os políticos, não sabe nem reivindicar. Com certeza, e acho que vai ter que mexer muito, viu, Pedro? Vamos ter que mexer com muita gente. Sim. Né, Marcos Velasco? Então, vocês estão falando aí de conselho, a gente precisa entender que os conselhos são instâncias, né, de escuta da sociedade civil. Hoje é uma preocupação muito grande
pelo menos no tocante ao Conselho de Cultura, a orientação que vinha do Ministério da Cultura, quando implementa as políticas culturais, organiza o sistema de cultura, e entre o sistema de cultura está o Conselho de Cultura, né? A grande preocupação é que a maior parte dos membros dos conselhos seja composto pela sociedade civil. Por quê? Nós temos um problema com o governo. Quando os conselhos são presididos pelo governo, se você é presidente, representa o governo, você representa uma instância, um órgão governamental. Então, a viabilidade das ações do governo, do conselho, podem ser aí embargadas. Mas quando a sociedade civil está organizada e ela assume o conselho, ela assume as propostas do conselho, a possibilidade dessas propostas irem adiante, serem aprovadas é muito maior, porque a sociedade civil, quando organizada, ela tem mais força para pressionar o governo. Então, assim, é muito perigoso quando você diz 50% da sociedade civil e 50% do governo, você tem um número aí paritário que é perigoso. Então, você tem 70% da sociedade civil e 30% do governo, aí a sociedade civil sai em vantagem. Agora, é preciso que esse conselho, essa sociedade aí que está participando dessa instância de escuta, fiscalização, deliberação, que o conselho é importante para isso, que nenhuma política é voltada ou para a cultura, ou para a educação, para a saúde, e principalmente agora desse desmonte das políticas sociais, é perigoso você ter um conselho com 50% do governo e 50% da sociedade civil. É muito perigoso. Então o Conselho LGBT é novo no processo, mas ele já vem como resultado de lutas bem mais distantes, né? Se nós pegarmos a história do movimento LGBT no Brasil, o Grupo Gay da Bahia, pioneiro, né, na discussão das políticas sociais, políticas de enfrentamento, políticas contra a homofobia, políticas de educação, Total. inclusive, né? Está aí uma série de publicações que o GGB faz, né, e tem feito até então. Por quê? Quando nós estamos lidando com a instância da sociedade que é marginalizada, no caso os LGBT, nós LGBTs, né, nós estamos muito à margem das políticas, muito distante do atendimento dessas políticas, então nós precisamos estar mais fortes, né? As paradas da diversidade, eu fiz uma crítica muito sutil, porque eu acho que carnavalizou-se muito, mas o fato de estarmos na rua, seja festejando ou debatendo, já é um ato político muito forte, é um enfrentamento muito forte. Juazeiro nunca teve uma parada da diversidade. Juazeiro teve uma corrida gay, aliás, 2 edições da corrida gay no final de 1999. Um em 1999 e um em 2000, organizado por um sargento da polícia, que era simpatizante ao movimento. Ele financiou tudo. Até hoje ele é muito simpatizante. Você vê, olha a contradição. Depois, em 2005, nós tivemos não uma parada, nós tivemos uma caminhada. Na época, Cláudio Damasceno já estava atuando como ator e a gente resolveu fazer uma caminhada. Pasme, nessa caminhada, quem estava concentrado acompanhando eram os amigos que não eram gays, porque a população LGBT da cidade estava na calçada assistindo, sabe? Então, assim, não vamos criar aqui uma culpabilidade de ninguém. Se nós pegarmos o histórico de Juazeiro em relação às violências contra LGBTs, o primeiro escracho, o primeiro desmoralização pública de um LGBT aconteceu numa passeata de carroça onde um homossexual foi ultrajado para atingir moralmente sua família e atingi-lo moralmente, porque ser viado não podia. Ele foi exposto em via pública, junto com os bandidos, né? Assim, historicamente falando. E eu até, inclusive, falei sobre isso ontem. Quando a gente fala dos enfrentamentos, quando a gente fala dessa possibilidade que nós temos, a partir dos conselhos, de fortalecermos as lutas, né? Porque o que a gente usufrui hoje, né? Você é mais jovem do que eu. O que a gente usufrui hoje das políticas
LGBTQIA+, é resultado de muita gente que morreu, é resultado de muita gente que foi estuprada para poder voltar. As mulheres foram muito estupradas, gente. Nossa, Continuam sendo. E continuam sendo. Basta saber que uma menina é lésbica, um monte, incentivada até pelos pais. Quando a menina é gay, lésbica também não. Basta ser Só mulher. precisa- basta ser mulher. Não, eu estou falando assim na questão de ser lésbica, porque há um negócio muito forte de Juazeiro. Sim. Aconteceu um fato terrível. Terrível envolvendo gente de nome político importante que exercia o poder na época. A irmã era lésbica, namorava com um homem trans, o primeiro homem trans que eu conheci em Juazeiro, e a família se juntou para espancar os dois. Gente de nome importante na cidade, que ocupou o cargo na Câmara de Vereadores, estava legislando. Nossa. Sabe? Então isso é muito forte. Então quando você fala, eu volto a tocar nesse assunto. Tenha muito cuidado com essa coisa de 50% do poder público e 50% da sociedade civil. O Conselho de Cultura já derrubou isso. Nós já não temos 50%, né, da sociedade do governo. É um número muito pequeno que a gente fica derrubando cadeiras. Não tem que derrubar. O que tem que debater é a sociedade. Quem tem propriedade, quem tem um lugar de fala para debater as políticas para LGBTs não são os héteros. São os LGBTs que tem que debater. Sim. Eu me lembro que no dia do lançamento desse conselho, eu peguei o microfone e fiz a crítica. Cadê os LGBTs para ocupar a mesa? Não tinham, só tinha eu e você. Eu acho que Antônio sentadinhos ali, aguardando o momento do conselho. Aí uma mulher da educação, que inclusive eu questionei ela, disse que, na época ela disse que o conselho estava montado, que era importante, e eu disse, e as políticas culturais? E as propostas para a cultura, mandaram a proposta aí as bobagens. Umas idiotices absolutas. Bom, tendo a oportunidade de falar isso. Nada propositivo, sabe? Nada que valorizasse nem LGBTs, nem a cultura de uma forma geral. Vergonhoso. Agora vocês estão com um conselho e é importante que se pense nos projetos de lei mesmo. Eu acho que quando a gente fala da saúde para a população LGBT, eu trabalhei como técnico de enfermagem, inclusive no centro de referência, que na época era doenças sexualmente transmissíveis, agora é infecções sexualmente transmissíveis, e o atendimento era hostil, principalmente quando o paciente, vou chamar paciente que era a linguagem técnica que a gente usava, o paciente chegava para o aconselhamento. Você vai fazer um teste, uma testagem para sífilis, gonorreia, HIV, principalmente HIV, você passa por um aconselhamento. Aquele aconselhamento é uma tortura, porque ele aponta, olha, você, porque tem uma vida assim, você tem muitos parceiros, você tem muitos, você sai com todo mundo, você tem 3 jeitos, você não falam com essa clareza, mas lhe apontam dessa forma. E quando você faz o teste, é como se você estivesse ali condenado. E o primeiro caso de AIDS em Juazeiro, na década de 80, 89, se não me engano, não foi um homossexual, foi uma mulher hétero. Foi. Uma mulher hétero. E foi marginalizadíssima por causa disso. E aí quando você vem naquele discurso que a própria Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério de Saúde reforçava, os homens gays, as mulheres gays estavam vulneráveis, nós não estávamos na esfera... Era o grupo de risco. Nós não estávamos na esfera que a igreja defendia, crescer e multiplicar-vos, né? Dentro da lógica deles. Então, esse foi o grupo preferencial para que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde apontassem como os culpados do câncer gay ou da peste gay. Juazeiro viveu um inferno, porque você não podia emagrecer. Eu sou magrelinho, né? Mas se eu emagrecesse mais do que isso, é soro positivo. Tá com AIDS. Não podia nascer uma ferida. Já era sarcoma de Kaposi. Então assim, e nós perdemos muitas pessoas. Vítimas da AIDS, perdemos sim. Por falta de esclarecimento. Não, mas muitas delas eram usuários de drogas injetáveis. Tanto é que logo depois criou-se um programa de redução de danos. Eu já cheguei a trabalhar nesse programa de redução de danos e muita gente não aceitava o programa de redução de danos
Eu achei fantástico você distribuir ali as seringas descartáveis para que as pessoas preservassem a vida, sabe? Então, assim, os casos que eram de heterossexuais que foram cometidos pelo HIV, esses eram escondidos. Geralmente homens muito importantes. Alcancei muito isso. É até antiético eu estou falando sobre isso, mas eu acho que aqui nesse momento é fundamental que se saiba, porque AIDS não é uma doença de gay, isso é de qualquer pessoa. Claro. Sabe? E aí o que acontecia? Essas pessoas eram preservadas. Os outros eram encaminhados para o tratamento, distribuíam ali, na época já tinha um AZT, distribuíam um AZT, uma droga terrível que ia deprimir as pessoas. E isso aconteceu muito. As pessoas que nós perdemos, vítimas do HIV, pelas relações sexuais, foram muito poucas. Muito poucas. Muito poucas. A maioria que foi preservada. E outra, os casos de HIV que cresceram em Juazeiro é porque nós atendíamos cidades como Remanso. Quem não tinha colégio de fazer o teste no COAS em Petrolina, vinha fazer o teste aqui com a gente, se fez aqui, nós notificamos como sendo casos da cidade, sabe? Então isso é muito preocupante. Tive amigos que morreram de soro positivo e recentemente eu tenho um sobrinho que é soro positivo e é heterossexual. E a mãe dele virava para mim sempre, na época do auge, né, do HIV, dizia: você é novinho, cuidado, não fique transando por aí não, porque você vai pegar e você vai morrer igual aos seus colegas. Não, mas depois eu tive a oportunidade, eu vi engraçado, que eu passei por esse processo todinho e não fiquei soro positivo. Mas não se preocupe não, que eu vou cuidar do meu sobrinho. E ele era hétero, preconceituoso, homofóbico, violento, terrível. Aí, tá vendo? Sabe? Então, assim, é preciso ter muito cuidado, Pedro. É preciso, quando vocês entram num conselho como esse, é fortalecer o conselho. As chamadas públicas são fundamentais. Eu me lembro de 2 conferências LGBTs que houve aqui. Uma que foi um fracasso absoluto, foi realizado em 2007 pela Secretaria da Saúde do Governo do Estado, e quem administrou essa conferência foi a Diretoria Regional da Educação, que não tinha pegada nenhuma, nem tinha relação com o público LGBT, que as escolas nem aceitavam os meninos homossexuais, né? Era motivo de redirecionamento do comportamento. Né? Houve muito isso. E a segunda, que já foi na gestão, né, do governo Isaac, que essa teve uma visibilidade. Aí eu pergunto, as propostas ali elencadas nessa conferência, são elas? Porque são conferências que aglomerou pessoas para debater, para pensar políticas para a comunidade LGBT. Essas propostas, elas devem estar nesse plano de vocês. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura, nas conferências, coletou várias propostas e, a partir dessas propostas, construiu um plano. Esse plano deve ir de novo para a escuta popular, porque é preciso que a sociedade, a própria legitime, né? A comunidade artística legitime. A mesma coisa eu acredito que deva ser pensado com o Conselho LGBTQIA+, né? Se existe a proposta desse ambulatório, inclusive a gente tinha pensado, claro que o Conselho de Cultura tem pensado uma vez num centro de acolhimento, e briguei várias vezes. Por que tem um centro top e não tem um centro de acolhimento para aqueles meninos, aquelas meninas que são expulsas de casa que não tem para onde são muitos, viu? Que não tem para onde ir, as travestis que moram na rua, sabe? Então moram no quartinho, ou moram 2x2. Não tem emprego, porque não vamos cair nessa ilusão de dizer tem emprego para travesti. Não tem. Não tem, porque se você existe uma normatização também do que é o comportamento do homossexual aceitável. Se você vai numa loja pedir emprego e eu sou uma travesti e vou pedir, eu posso ter muito mais capacidade técnica que você, eu posso ter até uma graduação, mas você vai ocupar o meu lugar, porque para aquela empresa você representa melhor o tipo de comportamento sexual dentro da homossexualidade que eles julgam aceitável. Sabe? Isso é fundamental. Então, esse centro de referência é uma necessidade. Agora, ele precisa ser pensado de uma forma que quem administre não sejam aqueles héteros normativos que estão ali dominando, que estão ali dizendo o que você deve fazer. Isso é importante que se pense. Mas é fundamental. Eu, quando saio do Conselho de Cultura,
quero estar no conselho LGBTQIA+. Eu também, lógico. Bem, gente, Marquinhos falou muito bem sobre essa questão do atendimento à saúde, né? Principalmente para o LGBT, que é mais. Eu quero também aqui só lembrar, gente, que o tema da campanha da fraternidade esse ano é bem interessante. E dentro do tema tem um capítulo que fala sobre o cuidado com LGBT. Não que o arcebispo teve, né? Mas, esconde, sei. Mas aí padre Fábio de Mello, que ele é o defensor, ele disse, está na Bíblia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele diz que não tem nada que é religião, está se metendo com a questão da união estável, que isso é coisa jurídica, que isso é coisa do povo, do homem. Mas a gente tem que entender que quando a igreja se mete, ela quer manter um controle da natalidade. Então, é isso que dentro da campanha da fraternidade foi colocado esse capítulo, e eu estou muito assim, porque ele, padre Fábio de Mello, está muito atento a isso. Eu acompanhei, então ele está dizendo que dá a César que é de César, a Deus que é de Deus, está na Bíblia. Então ele diz que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de um ser benéfico, entendeu? Porque nós, homossexuais, somos traçados filhos do demônio, né? Eu não gosto muito de discutir religião, porque eu leio muito livro. Gosto muito do anticristo, então É claro que nós teremos hoje também o depoimento da mulher trans, de Jancai Mateus, que é quilombola, trava preta, ativista, bioconstrutora, bacharelanda em serviço social e licencianda em pedagogia do campo, filha da comunidade quilombola Paiol da Telha, núcleo Entre Rios. Ela é de Guarapuava, Paraná. Vamos ouvir o seu depoimento. Olá, axé. Eu sou a Giancal Mateus, tenho 25 anos, sou filha da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha Fundão. Essa comunidade se encontra na região centro-sul do estado do Paraná, cidade de Guarapuava. Somos a primeira comunidade a ser reconhecida e titulada também aqui no estado. Venho através desse vídeo trazer algumas contribuições, considerações a partir da minha trajetória, para contribuir, né, com o projeto Semana da Diversidade, coordenada pela Kátia. É muito importante a gente estar fazendo essas pontes entre movimentos, entre estados e cidades, para a gente poder ver que também estamos atuando em muitas frentes, em muitos lugares, tanto espaços territoriais quanto subjetivos. E estou muito agradecida também por poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu sou a Jan, como eu falei, sou uma travesti quilombola, preta, artivista, sou artista e ativista, sou artista da dança, coordeno atualmente um coletivo chamado Bajubá, que é um coletivo de sujeitas e sujeitos LGBTs de Guarapuava. Também sou uma das coordenadoras do coletivo cultural e artístico Paiol das Artes, um coletivo que existe desde 2007 aqui na comunidade, onde a gente tem desenvolvido várias atividades aqui na comunidade, mas também dentro de escolas públicas, universidades e espaços públicos, com o propósito de trazer visibilidade para as questões das comunidades quilombolas, comunidades indígenas tradicionais, MST, e ribeirinhas no Brasil, né, como chamam também de povos das águas, povos das florestas, que trazem as demandas, né, as demandas da questão agrária, conflito territorial, questão de trazer outras possibilidades de geração de economia, a consciência sobre a alimentação, o que estamos consumindo, questões raciais, de gênero, sexualidade. Então, nós temos um espaço físico aqui, o nosso barracão cultural, onde nós recebemos alunos de escolas públicas, universidades e grupos autônomos, onde eles vêm para a comunidade. Nosso projeto é Um Dia no Quilombo, para ter um pouquinho da experiência do que é uma comunidade quilombola atualmente e todas as questões que perpassam essas pessoas que vivem nessas comunidades, né? Que são os povos negros, os povos afro-brasileiros, descendentes de povos africanos que foram escravizados no Brasil. Então, falar um pouquinho da minha trajetória,
perpassa por esse processo de construção também do que é o Brasil, construção também do imaginário social coletivo do que são as pessoas negras, as pessoas pretas no Brasil. Nós somos diversas, nós somos plurais, nós somos múltiplas, né? Os povos negros que vieram do continente africano eram muitos, com as suas formas de falar, de ler o mundo, de reconhecer o mundo, de se manifestar e fazer no mundo. Então, e que foram colocados todos em um barco, né, e foram generalizados como os pretos, como os negros, ou como os afro-brasileiros. Mas que existe uma diversidade múltipla de formas de ver o mundo, as cosmovisões, né, dos povos africanos e afro-brasileiros, ou afro-indígenas. São muito diversos, muitas formas de falar, muitas linguagens, muitas religiões, muitas filosofias. Então, eu falo como quilombola preta, travesti, mas que não é o intuito naturalizar. Não posso falar por todas, mas que estamos ocupando espaço por todas. Então, hoje a comunidade quilombola, ela é reconhecida e ela também é titulada, né, a partir de um longo processo, né, desde da expropriação dos nossos ancestrais, lá no ano de 1890, até os dias de hoje, a gente está resistindo para poder permanecer no território, né, resgatando os nossos saberes ancestrais, que muitas vezes foram apagados e invisibilizados pelo processo de escravização. E nós temos diariamente tentado resgatar esses saberes ancestrais a partir dos mais velhos, pela oralidade, né, pelos símbolos, pelos signos, né, os saberes de cuidado com o outro, das relações comunitárias, como a gente se relacionar em comunidade e conseguir construir, né, processos emancipatórios, processos de construção de autonomia desses sujeitos e sujeitas. Então, hoje eu também, falando um pouquinho pela minha área de formação, eu estou no último ano de serviço social, de bacharel em serviço social, estou no primeiro ano de licenciatura em pedagogia do campo, e também me formei em balé clássico, contemporâneo e jazz pelo Teatro Guaíra, em Curitiba. Então tenho atuado nessas frentes, tanto quanto mobilização social, no ativismo da causa LGBT, mas também no movimento negro, como comunidade quilombola, e também pensando outras perspectivas na geração de economia, de renda, empreendedorismo social, e também a produção de alimentos. Como nós, como comunidades quilombolas, temos nos articulado para pensar a soberania alimentar, que é uma bandeira do MST, mas que também nos contempla como comunidade quilombola, porque nós, como povos tradicionais, nós pensamos a terra como parte de nós, né? O nosso corpo como um território, a terra como parte do nosso corpo. Nós cuidamos da terra porque a terra também somos nós. Nós somos a água, nós somos a floresta, nós somos a fauna, nós somos a flora, nós somos tudo isso que nos rodeia, todo esse espaço territorial também somos nós. O meio ambiente também somos nós. Então, as comunidades pensam para além de uma construção do externo, dos espaços físicos, mas como a gente vai se construir, construir como seres humanos, como sujeitos e sujeitas, mas pensando no nosso espaço no entorno, nas águas, nos rios, nas florestas, nos animais. Porque a gente tem visto diariamente, né, os desmatamentos, os incêndios, né, as barragens que estão estourando. A gente tem visto que esses sistemas que se dizem desenvolvimentista, né, que sempre está falando de um desenvolvimento, um pseudo-desenvolvimento, né, nós como comunidades tradicionais que lidamos com a terra, vivemos da terra e para a terra e com a terra, nós questionamos essa base. Porque essa base de produção econômica, ela é numa matriz capitalista, burguesa, que nós chamamos enquanto movimento, né, de luta pela terra, contra, né, esse sistema que é agro, hidro, mineral, negócio, que são o agrotóxico, né, a produção de monocultura, que a base dela é com agrotóxico, então não pensa na terra como um ser vivo, só desmata para poder produzir monocultura, poder produzir gado, né, e com muito agrotóxico,
e a gente está vendo, tem estudos que comprovam que o agrotóxico já está nos leites maternos, já está no sangue humano e também está causando muitos problemas assim de saúde, cânceres e tumores. Então é uma problemática também de saúde, para além, né, das comunidades, que vai interferir na vida social, que vai afetar a vida social nossa como um todo, né, como uma nação, como um mundo, como um planeta. A gente, esse sistema capitalista que só pensa, né, na superprodução e lucratividade, né, e sempre guardando muito, sempre guardando muito dinheiro, guardando muitas riquezas, mas sem pensar no futuro. E esse futuro somos nós, a juventude, são as crianças. O que as crianças vão beber? De qual água essas crianças vão beber? Será que nós vamos ter reservas naturais para poder preservar as fontes de água, os lençóis freáticos, os mares, os rios que ainda restam? A gente tem visto os ataques na Amazônia, um reflexo de todos esses sistemas que foram criados e também repassados. A gente precisa então também de uma educação para essas crianças, para entender o que é o meio ambiente, entender que nós somos o ambiente, nós somos esse todo, né? Pensar novas estruturas de urbanização, né, que sejam mais socioeducativas, que sejam socioeconômicas, né, e socioambientais, porque a gente tem que pensar também a sociedade integrada ao meio ambiente. Então também tenho pensado nessas políticas públicas para povos tradicionais, políticas socioambientais, que pensem o ser humano também integrado ao meio ambiente. E nessa perspectiva, nós aqui como comunidade nos organizamos na metade do ano de 2020 com um grupo de produtores aqui da comunidade, pelo menos 10 produtores aqui, produtores agroecológicos, produtores de produtos, hortaliças, temperos, condimentos orgânicos aqui. E o que a gente produz de excedente, nós colocamos em uma lista. Essa lista a gente criou um documento online, a gente envia esse link para os amigos pelo WhatsApp, Facebook, né, as redes que a gente tem, e a gente entrega esses produtos, né, num dia da semana. Então, assim, foi uma das formas que a gente encontrou de gerar renda dentro da comunidade com esse excedente que a gente produz, né? Porque esses produtos também, a gente come desses produtos, a gente se alimenta a comunidade com esses produtos produzidos aqui. E o excedente a gente troca também com a cidade, que precisa também ser alimentada. A gente também tem visto uma alta nos preços dos alimentos, e principalmente alimentos, né, com propriedades nutricionais, né, e vitaminas, que são os alimentos orgânicos, agroecológicos. Então a gente tem visto também como uma forma não somente de gerar renda, mas de expandir a consciência do consumo. O que a gente tem consumido? O que a gente tem, da onde que vem o produto que a gente consome? Então também temos feito levantado essa bandeira, né, a bandeira da agroecologia, da agricultura orgânica, né, da agricultura familiar, que alimenta o Brasil desde sempre, né, sempre foi a agricultura. A gente não se alimenta de monocultura, de soja, de trigo, de grãos, a gente se alimenta de vida, a gente se alimenta de produções orgânicas. Então a gente precisa valorizar realmente a produção dos pequenos. Então, é um projeto autônomo feito pelo Coletivo Paiol das Artes, mas aqui na comunidade nós já temos uma outra associação institucionalizada, que é a Associação Rural para o Desenvolvimento da Comunidade Paiol de Telha, onde a gente já tem uma panificadora. Essa panificadora tem articulação com outras comunidades que produzem trigo orgânico. A gente produz pão, envia, né, manda para merenda escolar, então também através de um projeto do município. Também entregamos doces, conservas, compotas, tudo processado também na nossa mini indústria. Então a gente tem, através desses mecanismos, engenhosidades que a gente encontrou para poder trocar com a cidade, né, mas ter o mínimo, se alimentar bem, comer bem, viver bem, porque eu acho que essa é a nossa principal bandeira como comunidade tradicional. O respeito à terra, mas também a permanência à terra, e também resgatar esses saberes, né, e compartilhar com o mundo tudo que essas comunidades têm trazido para nós, que é muito rico e é uma riqueza imaterial, mas que nós trazemos também para a materialidade e para a prática. E é por isso que nós temos preservado as florestas, as águas, né, os rios, os animais, porque a gente consegue se entender como parte desse espaço, né, territorial, como espaço desse
como parte desse espaço que também é político. Então, é isso. Axé, seguimos. E agora vamos ouvir a palavra da nossa mestra, nossa doutora, Clarice. Depois de tudo que você ouviu aí, o que você diz, o que você nos aconselha. Oh, meu Deus. Antes eu queria agradecer, né, o convite da Cátia Francioli. Eu fiquei até muito surpresa, porque não me considero assim uma ativista. Mas aí depois refletindo melhor eu vejo que sou. Porque, enfim, sou professora da Univasf, né? Eu cheguei aqui em 2013, vim do Rio de Janeiro. E estou ouvindo as histórias achando muito interessante, porque também vocês estão me contando coisas da cidade que eu não vivi, né? E é importante ter esses depoimentos históricos. Eu acho que Juazeiro não trata da sua memória, né? E eu acho que isso é importante. Eu fiz um trabalho eu sou professora de pintura e de arte urbana na universidade. Sou sapatão, assumida. Cheguei aqui assumida, até com um pouco de receio, porque eu não sabia como é que ia ser isso, mas nem considerei voltar para o armário. Tive bastante trabalho para sair, eu tenho 42 anos agora, eu tinha 27 quando eu saí do armário, mas cheguei pisando devagar. E tenho uma filha de 14 anos, ela chegou aqui com 6 anos de idade. Eu saí do armário e a minha filha nasceu. Então, quando ela nasceu, eu já era bem sapatão. E foi interessante essa vivência com ela, porque eu lembro de quando eu contei pra ela que as pessoas achavam esquisito mulher namorar mulher, ela ficou, ué, por quê? Aí ela ficou surpresa, né? Pra você ver como é uma questão de educação. E aí eu vou falar um pouco também das nossas vivências na cidade, como é que foi, não sei. Eu coloquei ela na escola, falei que eu era sapatão na escola, faço questão sempre de dizer. Aí a diretora, a professora da escola falou, mas não tem problema. Tá. E aí minha filha estava brincando no recreio, com 6 anos ainda, e as crianças começaram aquela coisa de, é viado, ele é viado, não sei o que, xingando, né? Uhum. Aí ela colocou a mão na cintura, ela falou, e qual é o problema de ser viado? A minha mãe é gay, vocês sabiam? E aí, minha filha? Mas eu fiquei tão orgulhosa. Imagina a cabeça dessas crianças na hora. Não, imagina, virou, eles ficaram chocadíssimos. Mas assim, hoje, depois dessa mesma escola, ninguém se chamava de viado como xingamento. Tá vendo? Então assim, eu acho que ela é ativista. Com a idade que ela tinha, ela já estava sendo ativista. Porque as mudanças são feitas assim. Sim. Né? Fiquei orgulhosíssima, tá? E outras coisas que ela passou e tudo, mas ser assumida na universidade, eu também eu gostaria muito assim de ter visto os meus professores do curso de artes assumidos também, porque eu fiz o curso de arte e não conhecia, não tinha essa representatividade, não tinha essa referência. Acho que por isso que eu demorei tanto para sair do armário também. Porque você não se vê representado. Eu lembro que eu não via, eu nem sabia que isso existia. E uma vez eu vi 2 mulheres se beijando na rua. 2 meninas até, mais novas que eu. Gente, aquilo me fez assim, beijem na rua, sabe? Porque a gente também fica com medo, né, da reação da família, dos parentes e das pessoas na rua. E acaba que enfim, eu vejo que é uma obrigação você servir de exemplo para essa geração, sabe, que veio. Eu até cobrei da minha tia, que também é sapatão, mas eu me desenrusti primeiro. Falei, poxa, minha tia, eu tive que sair antes de você, aí, ó, sai desse armário aí também. Aí, depois ela acabou saindo, enfim. Agora já tem um primo também, então é uma coisa que, assim, vai aumentando. E eu vejo as amiguinhas da minha filha agora também, né? Muito mais à vontade, assim, para conversar, para chegar, para falar sobre. Estou pensando em abrir um
centro de acolhimento lá em casa, né? Porque assim, depois que eu fui perceber que eu moro no Vale dos Homossexuais, né? Só tem gay nessa cidade. Aqui é São Francisco da Bahia. Maravilha. E aí eu vejo as amiguinhas da minha filha, às vezes os amiguinhos passando por dificuldades em casa, que a família não aceita e bota pra fora. E eu acho realmente importantíssimo ter um espaço de acolhimento. O que mais que eu posso dizer? Na universidade, eu sou professora, vocês estão exaltando aí minha formação, mas eu penso que o principal papel de um professor, ainda mais num curso de arte, é a escuta, né? É exercitar a escuta. Eu tenho feito isso muito, praticado muito a escuta. Quantos anos você tem? Porque a gente, enquanto professor, aprende muito a falar, né? Você tem que saber falar, você tem que saber discursar. E agora eu vejo que não é muito esse o meu papel, é muito mais escutar e talvez só orientar no que eu puder, fazer essa troca. Para mim, o ensino é sempre um diálogo. Então, assim, enquanto professora, eu aprendo muito, muito com os meus alunos. E sim, tivemos alguns casos muito complicados na universidade com pessoas trans. No curso de arte também temos. Talvez até o próprio curso de arte seja estigmatizado dentro da universidade, entendeu? Ciências Sociais e Artes Visuais. Os dois únicos cursos que tinham lá, em 2009, por aí, era terrível. Eles derrubavam tudo que a gente fazia, desconstruíam tudo. O povo dos cursos de engenharia, né, olhavam pra gente sempre atravessado. Acho que até hoje, né? E talvez assim, aquilo que você falou, né? Meu filho não é gay, é artista. A maioria dos artistas acaba sendo gay mesmo. Mas não é coincidência, gente. Mas eu acredito que você que sofre opressões, passa por muitos problemas, e inclusive é muito silenciado na sua infância, então talvez isso gere um incentivo, de repente, a você revidar, porque eu acho que você assumir e se afirmar como artista também Você foi a vida inteira oprimido e silenciado, e aí quando você assume a sua veia artística e se expressa, né, você está ali também se reafirmando enquanto pessoa, enquanto ser humano, exatamente, se representa. Exatamente. Você se recusa a ser representado pelos outros da maneira como eles querem. Então aí você tem a sua voz e agora eu vou falar. E é isso. Tem essa coisa, só complementando, até você falou a questão, lembrando agora, quando eu estudava teatro em São Paulo, logo que eu saí daqui, que aqui só tinha faculdade de agronomia. Em Juazeiro, a formação de professor em Petrolina. E eu disse, eu não vou fazer uma coisa nem outra, eu não nasci nem para ser agrônomo, nem para fazer pedagogia. Eu quero ser ator, quero ser artista, quero fazer teatro. E eu fui para São Paulo com 16 anos, e eu fui em São Paulo estudar na USP. E nós, do curso de teatro da EAD, éramos totalmente marginalizados. O pessoal de medicina, de direito, de engenharia, passava longe da EAD. A gente almoçava em restaurantes, tinha o CRUSP, que era onde a gente morava, que era a residência de quem não tinha casa em São Paulo. O estudante que chegava no interior morava no CRUSP. E lá no CRUSP, inclusive, Elmo Aureliano foi meu colega também lá na época, que Elmo fazia letras. E no CRUSP tinha a ala dos viados, que era o pessoal de teatro. Era chamada ala dos viados. Você que faz medicina, não passe por lá. Você vai se contaminar. Era desse jeito. Mas aí, aí você vê na televisão, né? Os viados, atores, atrizes, agora estão se assumindo. Como é importante que isso seja feito? E o quanto que eles tiveram que se esconder por tanto tempo. Tantos anos. Né? Você viu Lulu Santos? Esperou quantos anos? Quase 200, né? Entendeu? Marco Nanini também. Marco Nanini. E tantos. As mulheres, né? Sim. Quantas se assumiram? Eu sempre achei as mulheres mais corajosas. Sim. Sempre achei as mulheres mais corajosas. Gente, eu acho que era todo mundo muito enrustido. A Camila Pitanga também.
tanga, Verdade. aquelas A Miss Daniela Maia. ela não saiu do armário, ela foi tirada do armário. Verdade. Quem? A Daniela. A Daniela. Ah, sim, foi tirado. Tirar da pulso, viu? Não tá. Foi a pulsa. Mas é importante. Foi, tá ótimo. Mas, Mas é importante o que Clarice traz essa experiência familiar, né, esse diálogo, a importância do conhecimento, a importância de você estudar, a importância de você saber dos seus direitos. Isso eu acho que a gente, enquanto gays, sabe, a gente precisa também olhar, acordar, né, para isso também. A gente não pode se anular da sociedade, a gente não pode se anular, né, por mais triste que seja a nossa realidade, por mais que a gente sofra de todas as formas, mas a gente tem que buscar o conhecimento, porque ele nos liberta de muita coisa. Então eu saí de uma comunidade rural, né, sou filha de pai agricultor, vim para aqui morar em Juazeiro, né, casei com um homem, né, e essa mesma coisa, o Clarice, olhei para a menina e foi automático. Né? E a partir dali acabou. Então, assim, para a sociedade, para a minha comunidade, que até então não sabia, não existia isso, não existia, ninguém falava, né? Tipo, e quando falava era sapatão, era como se fosse uma doença. Cuidado, se afaste. Né? E foi muito difícil para mim, porque eu já tinha um pai, né, mesmo casado com a mãe, com a família toda negra, né, era um pai que era totalmente racista. Né? Então, quando aconteceu aquilo, que eu vi, né, que rolou o primeiro beijo, que eu senti uma transformação muito forte dentro de mim, daquele dia por diante eu falei, acabou. Então, assim, e pra minha família foi um baque, porque era aquele casal exemplar, que trabalhava com arte, né, que era tudo muito livre, que era um casamento, sabe? E eu não quis saber disso, eu não quis saber de absolutamente nada. Né? Menos idade, mas a própria dificuldade da vida me fez ter muito discernimento do que eu queria, do que eu quero, na verdade, ainda. Então eu consegui romper isso, tinha um filho, né? Então, assim, foi uma separação muito dolorosa, porque há uma diferença também para você ousar em fazer isso, dependendo da condição social em que você vive. E é muita coisa, muitos inclusive hoje vivem dentro de uma condição, por não ter condição na verdade, se oprime, vive no armário. As mulheres principalmente. Muitas que são casadas hoje, por não ter um emprego, por não ter uma liberdade financeira, acabam se matando por dentro, por causa da família, por causa de um emprego, por causa de sabe-se de quê, e aí acaba se submetendo a uma violência terrível. Né? Que a sociedade nos violenta, mas a gente se permitir a gente fazer isso com a gente mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a se observar enquanto isso. Eu tive muito apoio da minha família. Assim. Eu também. Claro que passei por problemas. Eu também. A minha família também. Eu enfrentei alguns problemas, mas eu fui acolhida pela minha família. Eu lembro que quando eu falei pra minha mãe, ela falou, mas você vai contar pra todo mundo? Porque ela estava preocupada com o namorado dela na época. Eu falei, vou sim. Contei pra minha avó, pra família inteira. Inclusive, minha avó foi morar lá em casa, namorava na frente da minha avó. Não tem essa. Tá morando comigo, é isso aqui. Isso. E ela, minha avó, eu fiquei surpresa de como ela realmente mudou. Sabe? Então, às vezes, a gente subestima até a nossa própria família. Mas... Claro que tem famílias e famílias. Então, assim, eu tive a sorte de ser acolhida pela minha família, queria até reforçar isso. A importância dessa família acolher, porque quando a família acolhe, o resto do mundo que se foda. Que se foda. Agora você fica empoderado pela sua família. Agora, quando a família não acolhe, o Estado tem que acolher. Eu acho que é o papel do Estado realmente estar reeducando essas famílias. Então, assim, pensar numa política de educação, inclusive nessas escolas, quando já começa essa diferença de menina rosa, menino azul, brinquedo de menina, brinquedo de menina, acabar com essa palhaçada. Festa de pai, festa de mãe, festa de família. Gente, não, e a gente também, porque a gente precisa parar com isso, porque quando tem um aniversário de criança, por exemplo, né, que é uma menina, a gente não leva bola. A gente leva bonequinha, a gente leva roupinha rosa. Eu dei uma vassourinha e um rodo pro meu sobrinho pequenininho.
Sim, mas a gente toma, todo mundo precisa esses pensar. homens inúteis que não lavam uma louça, puta que pariu. Então não pode educar assim, gente. Porque a pessoa que não lava uma louça não vive sozinha, não Claro. sabe se cuidar, vai Exato. precisar sempre ser dependente da pobre da mulher. É. Não pode, não vai ficar lavando louça pra macho, pelo amor de Deus. Exato. Nem servir prato de macho. Aqui é demais, eu fiquei surpresa chegando aqui com o machismo. É, Eu muito. já não tinha percebido. No Rio de Janeiro eu não tinha consciência. Aqui ficou uma coisa gritante. É gritante, ainda é. Você tem ideia, quando eu fiz 14 anos, então meu pai disse, vou levar você para ser homem. Quero levar para ser homem, para o cabaré. Tentaram fazer isso comigo também. E levava os amigos, Sério? para os amigos ficarem na antessala para ver a mulher do cabaré sair com lençol branco manchado de sangue. Você tinha perdido o cabaço. Eu levava um truque. Meu Deus. Era desse jeito, para dizer, meu filho é homem. E não adiantou. Com 16 anos eu saí de casa, fui para São Paulo, pintei, bordei, tricotei e ainda faz até hoje. Mas essa coisa da família realmente apoiar é importante. Mas depois eu tive muito apoio da família, muito. Até hoje minha mãe, de 84 anos, é meu xodó, que eu amo. Ela só diz, tome cuidado, meu filho. Ela só diz isso. A preocupação maior da minha mãe era isso, assim, como que Tome eu ia cuidado. enfrentar a sociedade. É. Também. Só um comentário que eu ia fazer sobre o que Clarice falou, né, de onde a gente chegar, a gente né, dizer que é viado, que é sapatão, porque é necessário que a gente seja uma referência acessível, porque a gente... Eu entendo que eu sou mais novo aqui e quando eu comecei a me descobrir, as referências que eu tinha eram caricatas, sabe? Até eu tinha mais referências sobre corpos trans do que de fato sobre homens gays. Então, onde eu chego, eu faço questão também de dizer que eu sou gay, que, sabe, a gente mudou, a gente mora na Penha, eu e aquele rapaz. E assim, a gente tem um negócio com celular. A gente tem uma placa na nossa porta e a gente faz conserto de aparelhos, celulares e tablets. E aí os vizinhos notaram 2 homens numa casa com um quarto só e vinham, e elas tinham medo de perguntar, como se fosse uma ofensa ser gay. Vocês são um casal? Perguntavam se eram irmãos. Vocês são irmãos? Não. São primos? Não, somos namorados. Sabe? Aí é necessário fazer isso. Porque eu vejo, né, no meu bairro, e no meu bairro tem, né, o que a gente chama das crianças viadas. Aquela criança que é mais afeminada e que é importante a gente ser uma referência acessível para um gay que está se descobrindo, para uma lésbica que está se descobrindo, um corpo trans que está se descobrindo, porque não existia. Quando eu comecei a me identificar, eu não achei uma referência acessível. E é importante que a gente seja essa referência. Muito bem. É muito legal. Bem, gente, já estamos chegando ao gente, final. eu quero falar da minha mãe também, porque... Não, gente, eu também sou muito grata à minha família, porque, meu Deus, eu tenho uma mãe que ela é a super mãe, né? Os meninos, Marquinhos, o Francioli também. Aí eu chego lá e tomo conta da casa. E é importante que a gente tenha esse apoio, né, da família, realmente, porque o resto que se foda. Mas trazendo essa discussão da gente, sabe, se assumir enquanto sapatão, enquanto gay hoje, quando a gente está dentro da nossa casa, eu acho que fica mais fácil, dependendo, né, porque a gente não sabe quem vai estar escutando, vai estar assistindo ao vídeo, assim, mas depende muito, né, do seu território. Depende muito de quem está comandando, de certa forma. Hoje é comando realmente no Brasil, né? Porque hoje, na verdade, eu, enquanto lésbica, juro para vocês, eu não me sinto mais à vontade hoje, né? Embora esteja solteira, mas eu não me sinto à vontade de sair com a minha namorada, como eu fazia antes, né? Há 3 anos, há 4 anos atrás, e sair livremente e poder até dar uma bitoca sem nenhum constrangimento e sem achar que fosse agredida. Hoje, com a política que nós temos no Brasil, eu tenho medo. Pois eu caguei, viu? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não, eu fui casado com o Vinícius e eu tava com o Vinícius o tempo todo. Só quando nasci pra casamento, não. Sinceramente. Bem, é diferente de mim, né? Eu não consigo, não. Agora, quando vocês falaram aí de ter que chegar e se assumir,
eu me lembro que eu fazia um estágio pela Univasf, numa escola no interior, Ensino Fundamental 2. Eu optei ir para lá, porque eu já tinha dado aula lá, do povo adulto, aí eu optei em dar aula para os meninos pequenininhos. Quando eu cheguei no 6º ano, terrível, os meninos quebravam tudo. Aí começaram a cochichar. Aí eu digo, vocês estão falando de quê? Aí uma menina disse, professor, ele acha que o senhor não é igual aos outros, não. Eu digo, sou viado. Sou viado, vou dizer, vocês têm um professor de arte aqui que é viadíssimo. E se vocês quiserem continuar sendo meus alunos, ótimo. Se vocês não quiserem, eu vou para outro lugar, sem problema nenhum. Pronto, acabou. Ficaram meus amigos e só tive problema com a mãe. Chegou lá uma vez, a gente fez um trabalho sobre religiões de matriz africana e ela disse que a filha não ia fazer porque é coisa do demônio. A coordenadora era evangélica. Eu gostei muito da atitude dessa professora. Ela chamou essa mãe e disse, vai fazer. Eu não quero saber se é do demônio ou se é de Deus, não. Estou no ambiente da escola, você quer lugar de produção de conhecimento. Vai fazer ou vai ficar sem a nota. Acabou, sabe? Então, acho que quando depende de como você chega mesmo. É claro. Se você chega dizendo quem você é, eu acho que tudo melhora. Até os problemas que você vai ter, você consegue enfrentar. Não, Marquinhos, nesses espaços, sim. Por exemplo, lá em Poço de Fora, eu digo que a minha comunidade, eu tive a oportunidade de estar lecionando lá algumas disciplinas. E uma mãe de uma aluna me chamou porque estava preocupada com a filha de 14 anos, que simplesmente era prima. Não podia ir da comunidade onde ela vivia, né, para Peões, porque ela disse que a filha estava indo se encontrar com a prima e que a prima era como eu era. Eu digo, e como é que eu sou? Isso, juro pra você, e como é que eu sou? Não, porque você sabe o que é que você... Não, o que é que eu sou? Eu perguntei pra ela, né? Não, porque você gosta de mulher. Eu digo, sim, e qual é o problema? A sua filha quer ir pra casa da prima que gosta de outra mulher. Isso é um problema, cuidado com o que você está alimentando. Exato. Cuidado com o que você está fazendo. A regra máxima. Então assim, nesses locais, né, nesses espaços, a gente precisa realmente reforçar essa política. Claro. Né? Que tem de alguns reprimidos ali também. Identificação, sabe, de você... Porque você quebra, você silencia esses burburinhos que ficam. Você sou lésbica. Inclusive, a gente... Acabou. E a gente precisa estar fazendo sobre isso, porque quantos não estão ali quando você diz eu sou lésbica, eu sou gay? Ai, meu Deus, eu não sou sozinha. Tem uma Agora, você imagina, Marquinhos, você imagina também o Clarice. Assim, eu acho que a regra máxima é meu corpo, minhas regras. Sim. Seu corpo, suas regras. Tem que a sociedade entender isso. Isso. Acabou. Seu corpo, suas Você regras. bota um filho no mundo, não é pra você, não. Não é para suprir as suas carências e sei lá o que. Você põe o filho no mundo pro mundo. Pois Prepara pro mundo, gente. Até onde as pessoas não questionam. Dizer como é que tem que ser o cabelo da criança, qual é a roupa que a criança tem que usar. Porque, pelo amor de Deus. Até o time, né? Já comprou a camisa do time. Eu odeio o Vasco. Eu me lembro que eu era criança, meu irmão me deu uma camisa do Vasco. Eu disse que ia ser vascaíno e eu flamenguista. A minha filha veio, não lembro a idade, ela chegou, mãe, eu gosto de menino, tá? Tá vendo, gente? Hoje o papo foi maravilhoso, descontraído, falamos de tudo. Isso aqui é muito importante. Muito obrigado a todos. Aproveitem, questionem, comentem, deem seu parecer e venham conviver com a gente nesse mundo maravilhoso que é o mundo de todas as cores. Um beijo para vocês.